Política local. Ivan Gonçalves, Manuel Pisco e Nuno Matias analisam a atividade municipal da região. Ao sábado, às 11 horas, com repetição ao domingo, à 1 da tarde. Bom dia, a política local está no ar com Manuel Pisco, presidente da Assembleia Municipal de Setúbal, eleito pela CDU, Ivan Gonçalves, presidente da Assembleia Municipal de Almada, eleito pelo PS, e Nuno Matias, vereador em Almada, eleito pelo PSD. Bom dia a todos, cá estamos para mais um programa e os temas são a saúde. A Península de Setúbal fica definitivamente catalogada como a região do país onde existem mais problemas no funcionamento das urgências. O Governo reafirma que a nova ponte sobre o Tejo será para carros e comboios e que haverá uma ponte entre o Barreiro e o Seixal, neste caso rodoviária, e relativamente a esta ponte entre o Barreiro e o Seixal é uma revelação, um anúncio de que existirá esta ponte. Já quanto à ponte sobre o Tejo ser rodoferroviária, é uma reafirmação, porque isso já tinha sido referido. E temos também um último tema. O Governo decidiu esta semana avançar para a privatização de 49% da TAP. Sobre a saúde, na Península de Setúbal, as urgências têm sido das piores de todo o país. É um problema já antigo, tem havido necessidade das urgências funcionarem de forma rotativa e mesmo assim não se consegue assegurar a cobertura em todos os dias do ano. Ainda agora, recentemente, as urgências de obstetrícia estiveram encerradas no Barreiro, levaram, por exemplo, autarcas a terem intervenção pública. Por exemplo, Carlos Albino na Moita critica o fecho das urgências de obstetrícia no Barreiro e o autarca do Barreiro também disse esta semana que é preciso reter médicos no Serviço Nacional de Saúde para evitar o encerramento das urgências. Até aqui não há propriamente nada de novo. A novidade é que o Governo confirmou esta semana que está a trabalhar para implementar urgências regionais, um plano que é visto como a solução possível para resolver o problema da falta de meios nas diversas urgências hospitalares, havendo concentração. É isso que diz o diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, que a concentração será a solução, e temos também a informação de que a Comissão Nacional da Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente concluiu um estudo e identificou 10 hospitais que poderão funcionar em regime de urgências regionais na obstetrícia e em pediatria. Desses 10 hospitais, alguns são aqui da Margem Sul. É o caso do Garcia da Horta, em que é aconselhável fazer uma concentração com o Hospital Nossa Senhora do Rosário do Barreiro para haver uma urgência regional que possa ter condições de funcionamento. Começava por Nuno Matias. Nuno Matias, parece-lhe que este é um modelo que deva ser seguido e acredita que isto possa solucionar o crónico problema das urgências de obstetrícia e de pediatria aqui na região de Setúbal? Bom, muito bom dia, Francisco, um bom dia também ao Ivan, ao Manuel e aos nossos ouvintes. Bom, nós temos que ter em atenção, em primeiro lugar, um problema estrutural que não é de agora, como acabou de dizer, já tem muitos anos. Termos um número de recursos humanos ligados ao setor em áreas específicas, como é o caso da obstetrícia e da ginecologia, que necessariamente geram um problema de resposta do setor, e por muito que nós gostássemos de ter estruturas de proximidade que pudessem dar resposta e ter serviços abertos à disposição dos cidadãos, nós sabemos que, enquanto não se resolver o problema a montante, nomeadamente com o número de profissionais no Serviço Nacional de Saúde e nessas unidades, não é possível dar a resposta que todos desejávamos, que é, se temos um hospital no Barreiro, por exemplo, necessariamente era ótimo termos lá também uma urgência com essas especialidades a funcionar.
Agora, anda bem o governo a perceber que há aqui um problema de gestão que ao longo dos anos ninguém quis enfrentar com coragem. E quando há um problema de falta de recursos, necessariamente tem que se gerir os recursos para conseguir dar uma resposta tão eficiente quanto possível para os cidadãos. E, portanto, eu diria que é preferível ter urgências regionais, nem que seja do ponto de vista transitório, até que se consiga encontrar aqui uma solução, que essa também deve ser desenvolvida em paralelo, que é conseguir formar mais médicos e conseguir chamar e atrair mais profissionais de saúde ao Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, há aqui um problema de gestão que tem que se conduzir para uma organização, e esta lógica de urgências regionais parece-me que é uma boa solução, corajosa e transitória, que permita identificar mais claramente onde é que os cidadãos se devem dirigir e que acompanhamento é que devem ter para garantir que, ao dirigirem-se a esses locais, têm resposta em relação aos cuidados de saúde que podem receber e devem receber, mas em paralelo o Governo deve abraçar com coragem a resolução mais estrutural da capacidade de formar mais médicos, e temos que deixar de ter aqui uma visão tão corporativa de números cláusulos de formação para garantir que conseguimos ter mais médicos no serviço, maior capacidade de os reter também no Serviço Nacional de Saúde, e com isso também dar sustentabilidade operacional e a prestação de um serviço de maior qualidade aos cidadãos, com uma lógica. Eu acho que também é importante se perceber que estes problemas na capacidade de resposta, que em alguns casos e em determinadas regiões são mais agudas, como é o caso, infelizmente, da Península de Setúbal, não resulta do facto de se investir pouco. Portugal compara bem do ponto de vista de investimento no setor da saúde no conjunto dos países da OCDE. Aquilo que compara mal é na capacidade de resposta do serviço e na gestão desse mesmo serviço, que deve ser um serviço em rede, deve ter respostas complementares, e necessariamente temos que abraçar, do ponto de vista de gestão, soluções operacionais que melhorem o serviço que é prestado às pessoas, porque no fim do dia é isso que é importante. E por isso, resumindo e concluindo, parece-me que o Governo está finalmente a encontrar uma resposta de gestão para um problema que é de gestão, mas onde tem que haver coragem política de se assumir as fraquezas que existem, os problemas que não se resolvem de um dia para o outro. Eu já dizia isto quando o governo era do Partido Socialista, em que, no caso da saúde, nós sabíamos que o problema nuclear era um problema de recursos humanos e, portanto, não se podia dizer que a culpa era do governo do Partido Socialista, apesar de, ao longo dos anos, se calhar já poder ter arrepiado mais o caminho, mas a culpa era, efetivamente, de um problema de falta de recursos que havia que procurar infletir do ponto de vista de ponto de situação. O governo andará bem se, em simultâneo com esta lógica de reagrupar o serviço em rede, com uma informação clara e transparente ao cidadão, possa também, em conjunto com a Ordem dos Médicos, encontrar aqui uma solução do lado da formação para que se possa ter mais profissionais de saúde no menor espaço de tempo possível, sabendo nós que o processo de formação em medicina não é propriamente também um processo rápido, são muitos anos, mas há que assumir as insuficiências e ter coragem nas decisões, que neste caso até são mais de gestão do que outra coisa. Manuel Pisco, ia perguntar-lhe se concorda com este plano, se acha que isto pode ser uma solução. Não estamos a ouvir, Francisco. Sim, peço desculpa, tinha aqui o microfone para esse lado desligado. Ia falar com o Manuel Pisco, perguntar se acredita que este plano pode ser uma solução para o problema das urgências na região de Setúbal. Assinalar também que do lado dos autarcas, no que diz respeito ao Hospital de Setúbal, os autarcas de Setúbal, Palmela e Sesimbra têm ao longo deste mandato feito alguns protestos, fóruns, reivindicações relativamente ao hospital, mas agora até nos últimos meses temos vindo de um período em que isso não tem acontecido, apesar de o hospital não estar propriamente a funcionar melhor no que diz respeito a estas urgências.
se isso quer dizer alguma coisa. E como é que se pode compreender que a Península de Setúbal seja a região do país, e isto é já assumido até pela Ministra e pelo Diretor Executivo do SNS, como é que se pode explicar que Setúbal seja a região do país com mais problemas nestas áreas, quando é uma região que não é propriamente do interior, estamos aqui na área metropolitana de Lisboa ainda, numa zona litoral. Será mesmo do modelo na região norte, estas urgências regionais que agora se falam, já funcionam em alguns casos. Manuel Pisco. Bom dia a todos. Pois, na região norte tomaram-se algumas medidas de gestão, como estava o Matias a dizer, após a criação da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, é exemplo do que já se estava a tomar no norte. Na Península de Setúbal, que é uma das poucas áreas em que está a contrapor ao inverno demográfico que temos no país, temos menos natalidade no país. Se não fossem cerca de metade das crianças que nascem filhas de imigrantes, nós tínhamos um inverno demográfico ainda muito pior, mas concentra-se na Península de Setúbal também uma quantidade de nascimentos que contrapõe com a perda de nascimentos no país. Estava a perguntar plano. Eu não vejo plano nenhum neste governo. Quer dizer, os governos, presumindo que todos querem fazer o melhor para a sociedade, podem ser incompetentes por decisões erradas ou podem ser incompetentes por incapacidade de execução do que está no papel, pode parecer certo. Aqui neste caso nem no papel está. Mas na saúde, este governo do PSD e da AD tem esta dupla incompetência. São decisões falsas, nós não lembramos todos, são falsas decisões, são meras falácias. Vamos resolver isto em 60 dias, no caso do INEM, vamos resolver em 6 meses, vamos resolver para o verão, no caso das urgências, agora vamos resolver no final de setembro. Quer dizer, e agora de repente vem-se pegar numa medida que está demonstrado, foi uma das medidas preconizadas pela Direção do Serviço Nacional de Saúde logo no seu início. No anterior governo do António Costa, mal ou bem, e a contra-vontade, porque depois levou um ano a aprovar o Estatuto da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, mas lá reconheceu que era preciso criar uma espinha dorsal para o Serviço Nacional de Saúde, haver uma estrutura de comando e de gestão e de interligação entre o plano nacional, regional e local. Reconheceu-se isso finalmente. Este governo deitou tudo a perder, deitou tudo fora. E a senhora Ministra apareceu várias vezes a dizer que ela está 24 horas focada na gestão do INEM. Quer dizer, a gestão do Serviço Nacional de Saúde passou para a gabinete da senhora Ministra. A senhora Ministra nem tem plano para a saúde, nem tem capacidade para a gestão. E isto tem as suas consequências. Agora, vamos concentrar aquela medida que tinha sido inicialmente preconizada pela Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde. Em Almada, as urgências. É bom lembrar que em Setúbal está em construção, finalmente, ao fim de muitos anos de haver reconhecido a necessidade, em construção de um bloco de urgências em Setúbal. Mas vai-se localizar onde já se sabe, também o governo disse, e já sabe perfeitamente, que para localizar este centro de emergência para a obstetrícia, tem que se ampliar a Almada, tem que fazer pavilhões em Almada, não há construção. Portanto, isto são anúncios desarticulados de qualquer operacionalidade, e vem-me convencer agora aos portugueses que em setembro, no final do verão, depois de passar a pior crise, que é para depois as pessoas já poderem esquecer talvez um pouco mais, é que a coisa se fica operacionalizada? Não me parece. Há uma incapacidade, já não é só de gestão, é de concepção das medidas, de solução. Agora, o que é que isto tudo vai dar? A direção do Serviço Nacional de Saúde, que continua a existir, sendo uma ideia tirar do gabinete do ministro a direção do Serviço Nacional de Saúde e passá-la para uma direção executiva, esta senhora ministra na prática acabou com ela, esvaziou de competências, mas só aproveitou a casca daquela estrutura para continuar lá a pôr yes menos. Ninguém vê no terreno, ninguém vê ações, ninguém vê medidas dirigidas e coordenadas pela Direção Nacional, da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde. É só, Sra. Ministra, é só uma intervenção política, não é outra coisa. Portanto, que fé é que se pode fazer neste anúncio de medidas? É evidente que esta espinha dorsal no Sistema Nacional de Saúde continua a faltar. Não há estrutura hierárquica real, eficaz a nível nacional, regional e local, como estava a dizer. Portanto, nós estamos numa situação em que o plano que está por trás disto tudo, desta ineficácia toda, é um plano evidente de demonstrar uma vez e outra que o sistema do Serviço Nacional de Saúde cada vez funciona
pior, que há uma tarefa política que é para fazer esta demonstração, que é para depois concluir para a evidência da necessidade da privatização. E, portanto, quando há obstetras que não existem para o Serviço Nacional de Saúde, mas nunca faltam obstetras para fazer as intervenções que forem necessárias e sobretudo, enfim, na parte privada, os hospitais privados. Quando é preciso buscar mais alguns, pagam-se mais 50%, pagam-se mais 40%, 50% como tarefeiros. Ora, estar a pagar gastou-se a horas extraordinárias qualquer coisa como os 450 milhões, dava para recrutar num ano, aquele custo anual de horas extraordinárias, dava para recrutar 9 mil médicos. O que é que falta aqui? Falta uma gestão com um sentido, falta uma política com uma orientação, uma coisa definida. Andamos nisto há anos. Passa o governo, vem o governo, deita tudo o que estava a fazer para trás, deita tudo abaixo, deita tudo para trás, e depois vai acontecer isto cada vez, não? Os médicos de obstetrícia não estão no Serviço Nacional de Saúde e se vierem, vêm por acumulação, também não ficam lá, vêm ganhar os mais 50%. Mas médicos para fazer cesarianas no privado nunca faltaram. Portanto, há aqui uma falta de política de saúde. Isso sim, política de saúde é que não há. Não há política, depois não há as medidas de gestão consequentes. E, portanto, não creio que lá por ser a Almada, e também ninguém percebe o que é Almada, que é no extremo norte da Península de Setúbal, não é? É a parte mais distante para a maioria das grávidas e das pessoas que precisam da será com certeza por... Quer dizer, parece que esqueceu que o Hospital de Setúbal está a construir, depois de uma luta de tantos anos, um serviço de urgências em Setúbal, um bloco de urgência. E vem-nos dizer que em Almada pode-se concentrar, porque era à medida que tem um ano e tal, da primeira direção executiva do SNS, e vem-nos dizer que tem que se acrescentar um pavilhão para fazer isso em Almada. Ou seja, não dá bem para perceber. Eu não digo que não funcione, espero que sim, mas não dá para perceber. O que dá para perceber é que depois a seguir dizem que só em setembro é que isto se resolve. Então não é para resolver, já percebemos que não é para resolver. E continuamos nisto. Portanto, política de saúde é o que faz falta e qualquer coisa que nos faça perceber que se quer manter o Serviço Nacional de Saúde e não se quer estrangular o Serviço Nacional de Saúde para o entregar aos privados. Que é aparentemente o que está a acontecer. Ivan Gonçalves, a sua análise também sobre este assunto que estamos a falar, o funcionamento das urgências em Setúbal e as perspectivas de resolução, o que é que lhe parecem? Muito bom dia, antes de mais, bom dia a todos aqui, os meus colegas, ao Francisco e aos nossos ouvintes. Bom, eu acho que reparei que há aqui uma evolução naquilo que é naquilo que foi dito pelo Nuno Matias e que se prende com a falta de profissionais de saúde, de médicos em particular, no nosso país. E eu posso dizer, porque ao longo destes anos fui acompanhando nas duas perspectivas, que este é um problema que está sinalizado e que está que é visível há muitos anos e ao longo, ou seja, a dificuldade que Portugal tem em formar médicos na quantidade que nós precisamos para garantir um Serviço Nacional de Saúde de qualidade. Eu recordo-me, há 15 anos, era eu presidente da Associação de Estudantes do Técnico, não tinha propriamente a ver com medicina, mas lembro-me que já uma das grandes guerras do à data ministro do Ensino Superior, Mariano Gago, era garantir a abertura de mais faculdades de medicina e garantir a formação de mais médicos. Lembro-me também das resistências que havia, não só do espectro à direita do nosso Parlamento, que acompanhava, no fundo, aquilo que eram os argumentos corporativos da Ordem dos Médicos. Portugal tinha médicos a mais face à média europeia, que nós não precisávamos de tantos médicos quando estávamos a formar, toda essa ladainha. Eu passei os últimos 15 anos, confesso, a ouvir essa narrativa e mais do que isso. Quando o PSD era oposição, durante os governos do Partido Socialista, os seus grandes protagonistas, ou melhor, quando Luís Montenegro vence as eleições, o seu grande protagonista para a saúde é o antigo bastonário da Ordem dos Médicos, que é um dos porta-vozes no fundo, desta visão, que mais não é do que uma visão corporativista que pretende garantir os direitos dos médicos que já estão em funções e que não deixa de ser legítima, mas que atenta contra os interesses do país, ou seja, de proteção do nicho de mercado, se assim quisermos dizer. E, portanto,
ao longo desse tempo, ao longo destes anos, ouvi sempre a direita, e nomeadamente o PSD, dizer que o problema de Portugal não era um problema de médicos, era um problema de eles não estarem nos sítios em que era preciso estar, ignorando que os estudos que dizem que Portugal tem médicos a mais eram feitos com uma realidade diferente, em que a população não era tão envelhecida como é hoje, e ignorando também o facto de Portugal ser, dentro do mercado comum, um dos países que tem salários mais baixos, sempre o foi, e isso faz com que parte dos nossos profissionais qualificados saiam do país, e nós não conseguiremos nunca das duas uma, ou fechamos as nossas fronteiras, ou pagamos salários aos níveis daquilo que são pagos na Alemanha. Até hoje ainda não o conseguimos fazer, apesar de ter espaços, termos vindo a conseguir algumas melhorias salariais, mas ainda não temos salários em Portugal que possam competir com os países que pagam os melhores salários a nível até mundial, não é só da Europa. E, portanto, acho que é importante percebermos que este problema não se resolve, e é só para dizer que eu concordo com o Nuno Matias, mas já concordo há muitos anos, que este problema não se resolve se Portugal não investir na formação de mais médicos, porque obviamente nós precisamos de mais médicos no Serviço Nacional de Saúde, e tendo em conta até a forma como o mercado privado de saúde está a crescer e está a retirar recursos no Serviço Nacional de Saúde, nós precisamos de mais médicos, sejam formados em Portugal, sejam já agora, era importante também que o Governo forçasse a Ordem dos Médicos a rever as barreiras que existem à entrada de médicos de outros países, porque, por exemplo, tivemos há pouco tempo, até com a questão da guerra da Ucrânia, vários profissionais de saúde que vieram da Ucrânia para cá pelos motivos que se conhecem, e a verdade é que muitos deles não conseguem exercer, ou demoram muito tempo a conseguir exercer medicina em Portugal, porque as provas a que são sujeitos, os condicionalismos, são enormes, tudo feito de forma a que Portugal não tenha o número de médicos que precisa para proteger a classe e a corporação. Desculpem a sinceridade, mas acho que isto é evidente para todos. Segundo ponto, este governo, ou melhor, o PSD de Luís Montenegro, quando estava na oposição, aquilo que fez foi dizer que estes problemas tinham uma resolução muito simples. Também ao contrário daquilo que o Nuno Matias aqui disse, que eu também concordo. Isto não são problemas que se resolvem de um dia para o outro. Mas quem criou a expectativa que os ia resolver de um dia para o outro foi este governo. Depois podemos discutir se os tais 60 dias eram 60 dias para apresentar um plano, ou se era para resolver o problema. Eu até dou de barato que não fossem 60 dias para resolver o problema. O Luís Montenegro prometeu-se que em 60 dias apresentava um plano para resolver os problemas da saúde. O que é facto é que já passou quase um ano e meio, e diria que não há nenhum problema da saúde dos que existia que tivesse sido resolvido, e antes pelo contrário. Nós hoje temos, e na Península de Setúbal isso é muito evidente, no Garcia da Horta e nos obstetras é muito evidente, os médicos estão cada vez, há uma sangria dos melhores profissionais que cada vez têm menos disponibilidade para contribuir para o Serviço Nacional de Saúde. Isto também tem a ver com a forma como esta ministra encarou o tema, porque aquilo que achou foi que, substituindo todas as cabeças ou os dirigentes que estavam em funções, substituindo por pessoas da sua confiança, da sua cor política, isso ia resolver algum problema. Não resolveu. E temos o caso evidente da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde. Estava a proceder a uma reforma do Serviço Nacional de Saúde, ela foi interrompida, foi demitido um profissional reconhecidíssimo na área, o professor Fernando Araújo, só porque é simpatizante do Partido Socialista, e nós o que tivemos foi o tal senhor de Andrade Almeida, que enfim, foi o que foi, e a direção executiva do SNS está no estado em que está, no estado comatoso, por opção política desta ministra. E mais do que isso, é que esta incompetência, porque me parece que esta ministra não tem efetivamente condições para exercer o cargo, por muito que possa ter boa vontade, tem consequências graves. Nós temos assistido a notícias recorrentes, e termino com isto, de mortes por falha de assistência, nomeadamente no caso de grávidas e de bebés. Quer dizer, eu lembro-me que não foi assim há tanto tempo. Marta Temido foi obrigada a admitir-se ministra da Saúde porque morreu uma grávida que tinha chegado a Portugal há uma semana, do qual não havia nenhum histórico, não se sabia qual é que eram os seus antecedentes, e houve um clamor na opinião pública que Marta Temido não podia continuar a ser ministra. O que me impressiona às vezes é como é que, e aqui a comunicação social, confesso que também tem uma parte da responsabilidade, como é que hoje em dia, quer dizer, as mortes que existiram durante a greve do INEM por manifesta incompetência do Ministério, não sei se é da Secretária de Estado, se é da Ministra, entretanto quis que cortar a cabeça, ou melhor, quis que rolasse a cabeça da Secretária de Estado, enfim, não consigo dizer se a culpa é da Secretária de Estado ou da Ministra. O que é facto é que houve mortes que podiam ter sido evitadas se tivesse havido uma ação política mais eficiente, e portanto diria que o caminho que estamos a seguir
é péssimo. Eu não quero ter as considerações, ou pelo menos fazer o processo de intenções que o Manel aqui fez, de que há uma intenção deliberada de degradar o Serviço Nacional de Saúde. Espero que não. Eu tendo a achar que essa é uma questão de incompetência, mas o que é facto é que durante os últimos anos nós ouvimos sempre a direita a dizer que a solução é mais privados e maior colaboração entre o público e o privado. Hoje a maior fatia do Orçamento do Estado para a Saúde já vai para os privados. E o Serviço Nacional de Saúde não está melhor hoje do que estava há uns anos atrás, e portanto diria que este é um daqueles casos em que era preciso reformas estruturais sérias e não apenas a mudança dos protagonistas só porque eles se identificam mais com o PS, com o PSD, ou porque não se identificam com as opções políticas da senhora Ministra, do senhor Primeiro-Ministro. Acho que isso é que não beneficia ninguém. Ivan Gonçalves, ainda para terminar da sua parte, e pedia-lhe que fosse rápido, sobre esta matéria e pela preocupação que geram as urgências aqui na região, o Partido Socialista, o grupo dos deputados eleitos por Setúbal, anunciou um ciclo de visitas e reuniões com os conselhos de administração. Que utilidade é que vê nessa ação? Bem, é óbvio, isso acho que é útil, acho que é importante e faz parte do trabalho dos deputados, estarem em proximidade, estarem no terreno, falarem com os protagonistas e com quem lida com os problemas do dia-a-dia. Aquilo que nós vamos ouvindo, não sou deputado, mas aquilo que vamos ouvindo todos e que já eu quando fui deputado ouvia também dos conselhos de administração, é um problema de falta de recursos, ou seja, por muito que as administrações queiram contratar médicos, ir ao mercado e contratar médicos, simplesmente eles não estão disponíveis. E portanto, essa é, pelo menos tem sido ao longo dos anos, a grande barreira que é identificada pelos conselhos de administração e enfim, eu acho que é esse problema que nós temos que atacar e aqui para fechar, voltamos exatamente àquilo com que o Nuno Matias começou. Sim, Portugal precisa de mais médicos. E vou perguntar precisamente ao Nuno Matias se quer acrescentar alguma coisa, tendo em conta as considerações que entretanto foram feitas, ou se passamos ao próximo tema. Não, muito rapidamente, só dar nota de que eu não concordo nada com aquilo que o Manel disse em relação à questão de ser um objetivo com estas medidas, estar a tentar fragilizar o SNS para tentar privatizar. Isso já foi mais do que desmentido, não só por palavras, mas também por atos. Aquilo que se quer é que o SNS tenha a capacidade de prestar o seu serviço num verdadeiro serviço em rede que complemente também soluções que existem no setor social e no setor privado, e isso é a única forma de poder prestar aquilo que importa às pessoas, que é serviços de saúde que ajudem a defender a saúde de cada cidadão e defender a vida humana. E portanto não me parece que haja outro objetivo que não este, da mesma forma que também quando se falava em 60 dias falava-se em apresentar um conjunto de medidas de emergência e muitas delas começaram a ser implementadas, mas também da mesma forma que se não consegue formar médicos de um ano para o outro, também há medidas de gestão e de soluções operacionais que também não conseguem produzir efeitos imediatamente. E portanto aquilo que se tem que aproveitar é a capacidade de organizar com medidas de gestão um setor e um conjunto de ofertas que sabemos que têm as suas limitações e por isso tem que ter aqui uma visão colaborativa para que possa servir o cidadão. Vamos então passar ao segundo tema de hoje. Eu começo por Manuel Pisco, de forma que se ainda quiser fazer alguma nota mais a este primeiro tema, terá agora a oportunidade. Sobre o segundo tema, que é a travessia do Tejo, o Ministro das Infraestruturas, Miguel Pinteluz, fez esta semana um ponto da situação sobre esse projeto e em conferência de imprensa após o Conselho de Ministros, na quinta-feira, onde foi aprovado também o início da privatização da TAP, que vamos falar a seguir, o Ministro salientou que a decisão para esta travessia será uma ponte rodoferroviária, isto é, uma reafirmação, depois do estudo preliminar já se sabia que seria isso, e o Ministro adiantou ainda que estão em curso até ao primeiro trimestre de 2026 os estudos prévios, nomeadamente da ligação desta nova travessia ao eixo norte-sul, na parte norte, e também ao IC21 na parte sul, além disso também a atualização das ligações de alta velocidade
Portanto, são estudos que devem estar prontos até março de 2026. E nesta apresentação do Ministro ficou também referido que a decisão relativamente à ponte aqui na circular interna da margem sul, entre o Barreiro e o Seixal, será rodoviária. Durante alguns anos, 2, 3 anos, nos últimos anos, havia a dúvida se trataria apenas de uma ponte pedonal, mas parece ser definitivo que terá que ser uma ponte rodoviária. Manuel Pisco, que comentário é que faz a estas informações que eu estive agora aqui a referir? Olha, eu nem me apetece fazer comentário nenhum. O que me apetece é que nem mexer no assunto, deixa-nos ver se isto acontece. Quer dizer, o anúncio está feito de forma tão completa, não é? Mas nós já ouvimos N vezes anunciar a famosa ligação Barreiro-Seixal. Ninguém compreende qual é o grande investimento necessário para fazer aquela ligação que resolvia muitíssimos problemas de ligação na circulação. Sim, claro, evitamos que uma ponte pedonal por aqui. As pessoas não vão passear. As pessoas não andam a passear a pé, não são pedonais, entre o Barreiro e o Seixal, quer dizer, faz falta a circulação rodoviária, obviamente, quer dizer, é anedótico, não é? Mas se calhar não é o principal, é que vem para o rastro, se a grande obra se fizer, não se justifica nenhuma que esta é uma pequena obra e que vai ajudar a fechar aqui um anel interior aqui na circulação rodoviária na Península de Setúbal, que é absolutamente necessário. Mas esta infraestrutura da ponte rodoferroviária é fundamental para duas coisas, não é? Portanto, se o aeroporto for feito no Rio Frio, obviamente que esta travessia tem que ser feita. No Rio Frio não, neste caso é em Alcochete ou Benavente. Não estou a ouvir o Francisco que está a falar. Sim, o Manuel Pisco referia que se o aeroporto for feito em Rio Frio, em Alcochete, bem entendido. Alcochete, não? Claro, sim. Em Alcochete. Não é na área. Mas sim, o aeroporto de Alcochete é anunciado. Portanto, é indispensável para o aeroporto. E, portanto, é indispensável para outra coisa. É que podia até não haver o aeroporto e essa infraestrutura continuar a ser necessária por causa se quisermos fazer a ligação de grande velocidade do país a Madrid, se quisermos fazer a ligação norte-sul completa. Portanto, esta infraestrutura faz falta só por si. Mas com um aeroporto, já nem digo uma cidade portuária que muitas décadas passarão até que ela... Talvez não, a gente não sabe como é que o mundo se desenvolve. Mas se vier a ser a cidade portuária que estava inicialmente prevista, nos estudos iniciais, vai fazer pelo menos uma coisa, quer dizer, é fazer a grande área metropolitana de Lisboa, incluindo as duas margens, porque nós temos agora uma área metropolitana que não é propriamente uma área metropolitana da capital, é uma margem norte de densidade residencial, de serviços e de indústria, e depois temos uma margem sul que é um apoio residencial para quem trabalha e quem vai criar riqueza, quem vai fazer a criação do produto na margem norte. Por isso é que a Península de Setúbal, tendo a população que tem, tendo o nível de rendimentos globais que tem, se diz que tem um PIB per capita muito baixo, porque vai produzi-lo para Lisboa. Portanto, a área metropolitana de Lisboa não é propriamente, porque não é homogénea, não tem a margem sul, não é homogénea. Mas essa infraestrutura aeroportuária vai fazer com que isso aconteça e nós passamos a ter um país com uma verdadeira área metropolitana na capital. Portanto, essa obra é tão fatal, digamos assim, havendo aeroporto, a obra é fatal, tem que ser feita. É bom que não seja feita com atraso e que os estudos sejam lançados, portanto é como disse ao princípio, eu quase o que me apetece é nem tocar neste assunto, que é para ver se ele acontece tal e qual como está a ser lançado. Não tenho nenhuma objeção a colocar, pelo contrário, é só a vontade de que as coisas aconteçam para ver se daqui 10 ou 20 anos nós temos aqui um país com uma massa crítica, pelo menos na capital, mais semelhante àquilo que são os outros países europeus, e temos uma capacidade de desenvolvimento que sempre foi e sempre será com o motor na capital, na área metropolitana de Lisboa. Ivan Gonçalves, como é que olha para este ponto da situação feito pelo Ministro? É uma prova de vida, digamos assim, relativamente a este projeto, de que as coisas estão a andar e, designadamente, que o estudo prévio deve estar pronto daqui a sensivelmente 9 meses,
até março de 2026, os vários estudos prévios, porque estamos a falar de um conjunto complexo e alargado de trabalhos, naturalmente. Pois, não sei se é uma prova de que as coisas estão a andar, porque estes anúncios, infelizmente, para nós que vivemos na Península de Setúbal, já os ouvimos por diversas vezes, por diversos governos, e portanto eu acho que aquilo que é importante neste momento, já aqui acompanho o Manuel Pisco, é importante é que se faça, porque já ouvimos muito, já se falou muito, mas e já passou tempo suficiente que permitiria que estas infraestruturas estivessem construídas. E ao mesmo tempo há outra infraestrutura que também me parece que é cada vez mais urgente e necessária, que é o fecho da A33 e a sua junção com a Carril, através de um túnel imerso que junte a Trafaria a Algés. E, portanto, e o Governo também já anunciou há alguns meses a concretização de estudos no sentido de poder avaliar a sua viabilidade. E, portanto, eu acho que para a nossa região é fundamental a conectividade a Lisboa. Não é admissível, e isto não acontece em muitas cidades do mundo. Aliás, eu tive a oportunidade de estar não há muito tempo em Istambul, onde a distância entre as duas margens não é muito superior àquela que nós temos aqui entre Almada e Lisboa, no estuário do Tejo. Enfim, Almada e Lisboa estão mais próximas. Depois o estuário do Tejo, a zona do Barreiro, estará mais distante, obviamente, mas, enfim, onde queria chegar é o número de travessias entre as duas margens. Por exemplo, no caso de Istambul é muito superior àquilo que nós temos aqui no nosso Tejo, e se nós queremos criar uma verdadeira cidade das duas margens, e diria que esse deve ser um objetivo, para que a margem sul não fique eternamente condenada a estar, apesar de estar a 2-3 km do centro de Lisboa, a estar a 1 hora de distância, nós precisamos de ter uma maior conectividade e precisamos que estas infraestruturas sejam construídas. E isso também, ou melhor, a sua não construção vai contribuindo para o nosso atraso estrutural, e a sua não construção é também reveladora da falta de capacidade de influenciar as decisões dos poderes públicos e, infelizmente, as decisões que são tomadas em Lisboa e que muitas vezes vão prejudicando, em primeiro lugar, as cidades que estão mais próximas de Lisboa, que fazem parte da área metropolitana de Lisboa, mas que não estão no centro da cidade. Um outro bom exemplo disso é o que se passa em Almada, na Margueira, ou com os terrenos à beira-Tejo também, no Seixal e no Barreiro, que estão há décadas para serem devolvidos à cidade, e quer dizer, não é aceitável que terrenos que estão na esfera do Estado, numa altura em que todos sabemos a dificuldade de acesso à habitação que existe, terrenos de milhares de metros quadrados que podiam ser disponibilizados e utilizados pelas populações, não o são apenas por inércia das autoridades públicas. E, portanto, aqui eu acho que é algo que deve unir todas as forças políticas que se preocupam com a Península de Setúbal, porque o desenvolvimento destas infraestruturas é fundamental para garantir o nosso futuro. Nuno Matias, também sobre este assunto do ponto de situação sobre a nova ponte sobre o Tejo, que será para carros e para comboios, e o anúncio de que a ponte entre o Barreiro e o Seixal terá de ser também para carros, o que é que nos quer dizer? Quer dizer que peca por tardia. Eu concordo com aquilo que quer o Manel, quer o Ivan transmitiram sobre a necessidade de ter aqui uma verdadeira rede de mobilidade e acessibilidade. Isto não é querer levar mais carros ou mais gente, é querer criar um sistema racional que funcione e que permita distribuir a mobilidade e a acessibilidade de forma absolutamente equilibrada, e para isso, da mesma forma que se quer desenvolver o conceito do Arco Ribeirinho Sul, tem que haver infraestruturas que liguem estes municípios e que liguem estes municípios à margem norte. Ora, para isso, concordo em absoluto com aquilo que o Ivan aqui acabou de dizer, que é algo que eu também já defendo há muitos anos, ter que haver o túnel Algés-Trafaria exatamente para fechar o anel da Carril, que deve ser o único anel, a única cintura regional interna de uma grande cidade que está cortada por um rio
e ninguém se preocupou em fazer essa ligação. E essa ligação pode ser feita, uma vez que se está neste momento a planear também e bem a rede de acesso ao novo aeroporto de Lisboa, ou da Grande Lisboa, que se faça também a tal renegociação com a concessionária Lusoponte, no sentido de incluir quer a nova travessia Algés-Trafaria, bem como a ligação Chelas-Barreiro, e aquilo que agora é defendido pelo Ministro das Infraestruturas, e muito bem, que é uma ligação através de ponte rodoviária entre o Seixal e o Barreiro, porque não se pode criar um anel também no Arco Ribeirinho Sul sem esta ligação ser feita. Eu, quando ouvia aqui há uns anos alguém dizer que o projeto devia ser uma ponte pedonal, eu perguntava para mim mesmo, será que somos assim um país tão rico que nos permitamos fazer uma ponte que não serve para pouco mais do que um passeio, quando aquilo que nós precisamos é uma rede de infraestruturas que permita equilibrar a acessibilidade entre margens e entre cidades que compõem uma grande área metropolitana, porque é isso que acontece em todo o mundo. E se é preciso criar concessões de prazos mais dilatados para ter modelos de financiamento que não onerem tanto os contribuintes, faça-se, porque certamente deverá haver investidores com interesse e capital para ter a sua remuneração justa e equilibrada, sem que com isso o erário público tenha que fazer um investimento absolutamente desproporcionado para criar essas infraestruturas. E, portanto, anda bem o Governo em não só anunciar, como ser mais exigente com prazos de execução. O estudo prévio, que agora aqui foi anunciado de poucos meses, significa que o Governo não quer anunciar para depois ficar a aguardar anos para que os projetos se façam ou os estudos aconteçam. É importante criar um cronograma de execução muito exigente, que permita rapidamente ter soluções que sejam visíveis, porque ainda queremos que os nossos filhos possam beneficiar ao mesmo tempo que nós próprios destas infraestruturas, e não apenas para gerações futuras que sabe-se lá quando é que poderão beneficiar destas soluções, que são tão lógicas e já foram implementadas em tantas áreas metropolitanas por este mundo fora, que não se entende como é que em Portugal não houve clarividência e sapiência para poder desenvolver esta solução, ainda por cima porque aquilo que é fundamental é ter uma concessão bem estudada, com obrigações e direitos absolutamente bem definidos, com preceitos de modelo de serviço que estejam absolutamente claros, que aliás entronca aqui também no último tema, que é a questão da TAP, onde aquilo que é fundamental não é se é público, se é privado, é saber qual é o modelo de serviço que tem que ser assegurado, e neste caso ao serviço da população da área metropolitana de Lisboa e de quem aqui transite. Mas, Nuno Matias, podemos precisamente continuar nesse tema que já introduziu, a privatização da TAP. O Governo assumiu esta semana que é para avançar, defendendo um modelo de venda a privados de 49% do capital, portanto mantendo ainda o Estado português a maioria, o controlo da Companhia Aérea Nacional. Entretanto, o Presidente da República já veio fazer uma primeira apreciação, diz que lhe parece que este plano de privatização salvaguarda os interesses dos trabalhadores, os direitos dos trabalhadores e o interesse nacional. Não sei se o Nuno Matias quer continuar o seu comentário, já estava a referir, e estava a ir no sentido de que lhe parece ser não só a altura adequada, isso ainda não disse, mas presumo que sim, mas também o plano correto para defender o interesse nacional e para aquilo que precisamos para o futuro da TAP. Imagino que é isso que defende. Sim, eu até acho que vai tarde. Eu acompanhei este processo enquanto deputado ali entre 2013 e 2015,
E já na altura, e foi um tema que eu, enquanto coordenador dessa área no Parlamento, por parte do grupo parlamentar do PSD, tinha esse dossiê nas mãos e estudei muito esta matéria e fiz muita análise comparada com aquilo que é a realidade de um setor que é competitivo, onde, do ponto de vista europeu, há leis que limitam as ajudas de Estado às companhias e tem que haver depois um downsizing das suas operações, ou seja, tem que vender aviões e tem que reduzir rotas. Aliás, foi isso que acabou por ter que acontecer em parte na última ajuda de Estado que foi dada em tempo Covid por parte do governo português à companhia e, portanto, se nós queremos ter uma TAP, e acho que todos queremos, que se desenvolva, continua a ser uma companhia de bandeira, continua a ter um hub em Lisboa, continua a ter rotas estratégicas que sirvam não só, como é óbvio, as ilhas, mas também a diáspora. Tudo isto não precisa de estar na esfera pública, só precisa de estar definido que quem queira gerir a TAP tem que cumprir este preceito de modelo de serviço público. E isso é aquilo que vai permitir à TAP, se for bem gerida, crescer, porque nas mãos do Estado não pode crescer, por razões óbvias, ficas enclausurado num modelo de gestão que fica muitas das vezes preso. Bom, quer dizer, não vale a pena ir buscar muito atrás, mas basta nos lembrarmos de trocas de mensagens entre um antigo secretário de Estado a pôr a possibilidade de adiar um voo de Moçambique para servir os interesses do Presidente da República, que nem sequer era tido nem achado nessa iniciativa, e portanto não é assim que se gera uma companhia aérea num espaço de concorrência regulado e onde se quer desenvolver a sua atividade, e portanto ainda bem que se faz esta correção de rumo e de rota. Vai tarde, nós não devíamos ter voltado atrás, apesar de eu perceber que na altura do Covid houve uma situação excepcional para tentar salvar a companhia, mas tinha que ser assumido que era um preceito transitório, até porque necessariamente a TAP, como qualquer outra companhia aérea neste momento, para se poder desenvolver, poder até defender os seus trabalhadores e defender o número de voos que assegura, o número de voos e aviões que disponibiliza e a sua capacidade de desenvolver uma atividade com maior qualidade e competitividade, não é nas mãos de nenhum Estado, seja o Estado português, seja outro qualquer, porque se depois formos olhar para as companhias um pouco por toda a Europa, nós não temos companhias de bandeira que ainda estejam a ser geridas por Estados, a não ser pequenas companhias que acabam por ficar enclausuradas ou acabam por acabar, como foi o caso da LOT na Polónia, onde necessariamente se percebe até onde há cá limitações aos modelos de gestão de companhias desta natureza. E, portanto, o Estado anda bem a fazer esta privatização, começa por ser uma participação minoritária, mas com responsabilidade de gestão para dar também aqui algum acolhimento àquilo que eram as posições dos partidos de oposição, e bem, nós não estamos a falar de um governo que possa decidir sozinho, tem que saber ouvir e interpretar aquilo que são os sinais dos diferentes partidos com responsabilidade parlamentar, e isso foi feito e, portanto, parece-me que anda bem, mas eu acho que é fundamental que se perceba que para o Estado português faz todo o sentido assegurar que temos a companhia de bandeira, mas para isso não precisa ter a propriedade dos contribuintes, basta que se defina um bom modelo parasocial, que defina um modelo de serviço público, que mantenha a companhia em Portugal, mantenha a sua sede em Lisboa, o seu hub em Lisboa, que defina as suas rotas estratégicas que não podem em nenhum momento ser condicionadas ou alteradas, que se desenvolva um serviço aos cidadãos, seja aos que residem em Portugal, seja aos que estão na diáspora, que continua a ser competitivo e a ser uma companhia de referência que, apesar de tudo e das suas vicissitudes, a TAP nunca deixou de ser. Ivan Gonçalves, aquilo que já se sabe relativamente à privatização, que já foi dito tanto pelo Primeiro-Ministro como pelo Ministro das Infraestruturas, agora na quinta-feira, a seguir ao Conselho de Ministros, em que foi aprovado este plano de privatização,
é que os objetivos são manter ainda 51% a maioria do capital, embora com uma abertura para que seja o investidor a ter um papel relevante na gestão da empresa. É uma forma de atrair os investidores estrangeiros a participarem mesmo em minoria no capital, recuperar os montantes investidos pelo Estado, que foram já 3,2 mil milhões de euros nos últimos anos, e na perspectiva dos objetivos apresentados pelo Governo, também reforçar a competência na manutenção aeronáutica, na engenharia, nessa parte operacional da indústria nacional, e aumentar a capacidade da empresa em aviões e em rotas. O plano é para um ano, para concretizar esta primeira fase no prazo de um ano. O que é que lhe parecem estes pressupostos, estes objetivos anunciados pelo Governo, Ivan Gonçalves? Bom, antes de mais, eu acho que há uma questão pedagógica que nunca é demais ressalvar, é que a empresa, a TAP, não foi nacionalizada por nenhuma opção política, foi nacionalizada porque durante a pandemia existia o risco ou melhor, era necessário que os acionistas injetassem capital ou que assegurassem a sua sobrevivência, e o acionista privado da empresa não estava disponível para o fazer, e portanto quando o Estado procede à sua nacionalização, está no fundo perante a escolha é ou nacionalizar ou deixar cair a TAP, deixar falir a TAP, e portanto acho que qualquer governo responsável naquela situação faria o que o governo fez durante a pandemia de Covid-19. Depois, aquilo que sabemos, e isso confesso que para mim foi uma surpresa, enfim, foi que a visão de Luís Montenegro acaba por ser mais estatista, se quisermos, do que aquela que António Costa tinha, porque o governo do Partido Socialista, e depois aqui também sabemos que mesmo dentro do Partido Socialista existem visões diferentes sobre o problema, eu posso dizer qual é que é a minha visão, mas já lá irei, mas a visão que o governo de António Costa tinha era de que a TAP devia ser privatizada, que a maioria do capital devia ser privatizada, e não é essa a visão deste governo, de Luís Montenegro. Portanto, isso confesso que para mim foi uma surpresa, porque não estava à espera que fosse desta forma. Aquilo que me parece importante agora é que se procure que os contribuintes portugueses recuperem o dinheiro que foi investido, sendo certo que o retorno que a TAP traz não é apenas o retorno dos lucros anuais que tem. Obviamente é uma empresa estratégica para o desenvolvimento do país, para a nossa internacionalização e para a nossa conectividade com algumas partes do mundo. Eu também quero dizer o seguinte: eu não sou daqueles que entende que é obrigatório um país ter uma companhia de aviação pública, ou pelo menos por comparação com outros setores que me parecem mais fundamentais. E isto é uma posição que já tenho há muitos anos. É óbvio que não me choca que a TAP seja pública, ou uma companhia de aviação seja pública, desde que consiga competir no mercado e que assegure aquilo que são as obrigações de serviço público, se lhe quisermos assim chamar. Não é propriamente, não são exatamente obrigações de serviço público, mas que cumpra o papel que uma companhia deve ter, sendo pública, que é de conseguir ou de reforçar a conectividade do país com alguns sítios em que o mercado, que os operadores do mercado privados não o fariam da mesma forma. Ainda assim, eu até tendo a achar que há outros setores mais essenciais para a soberania do país que nós, ao longo dos anos, enquanto país, privatizámos, e estou a me lembrar de alguns, por exemplo, das infraestruturas de distribuição de rede elétrica ou das linhas de muito alta tensão. Enfim, acho bastante mais grave que essas estejam na mão de operadores privados, e até dos operadores privados, em alguns casos, que são com interesses geopolíticos que não são provavelmente alinhados com os nossos. Acho muito mais, se quisermos, que seria mais prioritário que essas infraestruturas estivessem no controle do Estado do que propriamente uma companhia aérea, mas não digo que não possa ter, e a gestão, e acho que isso é uma evidência, a gestão que a TAP teve durante os últimos anos permitiu-lhe recuperar de um momento muito, muito difícil que enfrentou, como todas as companhias aéreas enfrentaram durante a pandemia de Covid-19, e com algum sucesso. A TAP é hoje uma empresa que faz bem o seu trabalho e é um parceiro de confiança dos empresários portugueses, dos portugueses que viajam
para o estrangeiro, portanto é óbvio que é uma marca que também deve ser valorizada e protegida, portanto é isso que eu espero que o Governo, é essa atenção que eu acho que o Governo também deve ter. Manuel Pisco, para concluir o programa e também este tema, concorda com a privatização? Acha que é necessária? Acha que estes pressupostos e este plano são aceitáveis? E acredita que possamos ainda recuperar os 3,2 mil milhões de euros, ou pelo menos boa parte? Tudo isto em 3 minutos. Pois, se me dissessem que era recuperável, eu dificilmente acreditaria. Agora, o senhor Ministro das Infraestruturas e o senhor Ministro das Finanças vieram dizer que é impensável recuperar esse dinheiro. Portanto, razões que levaram à nacionalização, à tomada de parte do capital substancial de outras companhias no estrangeiro. Por exemplo, cá a Lufthansa, o Estado alemão, meteu lá 20% do capital, 2 anos depois recuperou com lucro. A França não abdica de ter cerca de 30% do consórcio da KPLM, da Air France, com KPLM, que acha que é uma posição estratégica. No nosso país, nós achamos que tudo o que seja concorrer para atribuir para o hipercapitalismo, ou seja, a dominância dos bens essenciais necessários à subsistência dos povos, devem estar nas mãos dos hipercapitalistas, não nas mãos do Estado. Um Estado pequeno como o nosso, se não tem infraestruturas básicas, a questão da produção de energia, de alguma autonomia, ninguém já tem toda, mas alguma autonomia alimentar, a autonomia energética e a autonomia nas infraestruturas aeroportuárias e portuárias, não é? Não tem autonomia coisa nenhuma, não é? Eu acho curioso que o argumento, que as razões que nos são dadas, que são falácias evidentes. Como é que dizemos aos portugueses que nós não podemos estar sempre a pagar os prejuízos da TAP, quando sempre pagamos os prejuízos da nacionalização, quer fosse gestão privada, quer fosse gestão pública, e quando aquilo começa a dar lucro, imediatamente se quer privatizar. Portanto, os portugueses pagam os prejuízos, seja gestão pública, seja gestão privada. Não me venham, Nuno Matias, dizer que a gestão, quando esteve privatizada, que era uma gestão por defeito da gestão pública, não podia ser gerida por causa da gestão pública, era gestão privada. Não me venham, Nuno Matias, também dizer que um primeiro-ministro ou um presidente da República pode tentar meter uma cunha a uma companhia que seja pública, e porque ela é pública mete a cunha, mas já não o faz em relação à privada. Isso não é assim. Se há que meter cunhas, tanto metem cunhas a um ou ao outro. É a mesma coisa. Portanto, a gente tratar disto pelo plano do extremismo ideológico, ou tem que ser tudo privado, ou tem que ser tudo público, não é discutir o assunto a sério. Temos é que olhar aos factos. Quais são os factos? Temos pouco tempo, apenas 20 segundos, Manuel Pisco. Sim. Os factos é que o contribuinte, quem paga impostos, tem pago sempre os prejuízos, seja em gestão pública, seja em gestão privada. E quando aquilo começa a dar lucro, não há hipótese nenhuma, e os governantes vêm-nos dizer que nem pensar em recuperar o dinheiro que lá se meteu, é para perder, e então agora dá-se o negócio aos privados. Dizemos, os portugueses não podem continuar a perder dinheiro, mas se calhar é disso que os privados gostam de perder dinheiro. Então, se a companhia, com todas as condicionantes de ser nacional, dos transportes para a diáspora, se essas condicionantes todas deitam abaixo a gestão pública, como é que não deitam abaixo a gestão privada? Voltaremos a este tema no futuro. Obrigado, Manuel Pisco, Ivan Gonçalves e Nuno Matias. Até para a semana.